Esse é o episódio 6 e hoje a gente tem uma entrevistada aqui muito querida. Eu chego até um pouco gelada pra falar, pra não falar que eu tô mentindo. Mas quando a gente pensa em educação, quando a gente pensa em formação, em criar pessoas, em criatividade de escola, só me vem à cabeça Beth. Então é com muita honra que você está aqui hoje, representando assim, numa escala, né, como é que a gente fala, assim, lá no topo do topo das mulheres de sucesso. Muito obrigada por estar aqui, Beth, compartilhar da sua história, que é linda, e inclusive escrita em um livro, né? Dá muito orgulho da gente saber que a gente um dia fez parte, né, dessa história, de você ter escrito uma história de sucesso, de uma mulher tão bacana, educada, genuína, que é você. Muito obrigada por estar aqui, compartilhar esse seu umas horinhas do seu tempo, que eu sei que assim, é muito precioso para estar aqui com a gente. Obrigada, viu, Beth? É porque você é muito preciosa para mim. Obrigada. E eu também fiquei muito honrada receber o seu convite, tanto é que você me falou, falei, na hora, pode contar comigo. Verdade. Porque o que você faz é maravilhoso. E saber que você também esteve no Colégio Visão, isso gera em mim, não responsabilidade, mas um gesto de amor e movimento também. Verdade. Obrigada. Obrigada, Beth. Bom, começando aqui o nosso quadro, as escolhas que nos definem. Beth é uma mulher que fez escolhas que marcaram gerações, muitas gerações. Escolher a educação como missão de vida, sair da sua cidade natal para construir sua história, fundar uma escola, Visão, que quase que a cidade inteira estudou lá, e dedicar mais de 40 anos à formação de crianças e jovens. Beth, vamos lá para o começo das nossas perguntas. Quem é a Beth? Pergunta número 1. Antes de falar de escola, de educação, de toda a sua trajetória, me conta, quem é a Beth que não é educadora, que não é diretora, não é uma líder de uma instituição? Quem é a Beth em casa? Quem que é essa pessoa? Acima de tudo, um ser humano, né? Um ser humano que ri, que chora, uma mãe, uma esposa, uma filha, uma avó, uma amiga. Uma avózona. Eu diria que uma mulher multifacetada, que tem um olhar de acolhimento para cada uma das pessoas que me cercam, né? Sogra também. Sogra. Então, eu acredito que são muitas pessoas que nos cercam e nos fazem ser um ser humano cada vez melhor. Essa é a Beth. Uma Beth família. Família acima de tudo. Família. E o que te faz perder a noção do tempo? Acredito que meus netos, que eu sinto falta de estar com eles mais tempo, né? Eu também gosto muito de escrever e plantar jardim, mexer com as minhas orquídeas, ficar botando a mão na terra, que isso me desacelera e me acalma. Eu lembro dessas orquídeas na sua casa, tem um paredão assim cheio, né? Eu também adoro orquídea, eu lembro que isso me chamou a atenção e eu guardei. Tá sempre florida. Lindas as orquídeas, eu também adoro. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com a Beth jovem, aquela menina de Centralina, de Minas Gerais, cheia de sonhos, o que você diria para ela hoje? Paciência, minha filha, vai dar tudo certo. A gente tem uma certa urgência em ter resposta para tudo muito cedo. E tem coisas que o tempo, a sabedoria, que vai regando e fazendo com que aconteçam. E aquela garota jovem, ela tinha muitos sonhos, mas ela não conseguia harmonizar os sonhos num só local. Então, às vezes, eles eram desconexos. E eu poderia falar para ela, se acalme que vai dar certo. Paciência. Exatamente. Legal. Olha, paciência para nós, né? Para quem não tem. A gente sabe que a vida não é uma linha reta. Você saiu de Minas Gerais, veio para Formosa e aqui construiu toda a sua história.
Teve um momento específico em que você pensou, é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida? Eu quero educar? Eu me vi professora com 7, 8 anos de idade. Junto aos primos, eu ensinava meus primos mais novos, utilizando cacos de telhas nos muros. Então tem uma história assim que eu já era uma autoridade como professora para os primos. Mas eu vejo quando você coloca que a vida não é linear, realmente é sinuosa, cheia de curvas, desvios. E quantas vezes nós precisamos escalar algumas montanhas até, né, intransponíveis, mas o que a gente percebe? Quando você quer de verdade, quando isso está no DNA, tudo acontece de forma tão natural, e a educação, ela está dentro de mim. A educação é algo que eu acredito porque a esperança do mundo passa pela educação. Com certeza. E eu creio com todas as forças que é o caminho e que eu escolhi o melhor caminho. Com certeza. Me veio aqui uma pergunta. Você mudou para cá quando, de Centralina? Com quantos anos? Olha, eu estava com 27 anos quando nós nos mudamos para cá. Nós viemos trabalhar noutra escola. Você e o Zé? O Zé Luiz e eu. Já casados, né? Sim, já casados. A Mariana tinha 4 anos, o Tarley 2 anos. Então a Mari é mineira? É mineiro, os dois nasceram. A Mariana nasceu em Centralina e o Tarley nasceu em Uberlândia. E aí, quando nós viemos para essa escola para trabalhar, um ano depois, nós fundamos a nossa própria escola. Em 1991. Então, nós viemos no final de 1989. Em 1990, nós dois trabalhamos na mesma escola. Em 91, em fevereiro de 91, nós fundamos o Colégio Visão. Que foi aquele primeiro ali no centro? Não, o primeiro foi no Pau Ferro. Nós tínhamos 2 sócios, né, a Luciana e a Sandra, e depois disso a gente separou a sociedade, cada um continuou, nós continuamos na educação. Então, vocês tiveram 3 pontos de visão, lá no Pau Ferro, depois ali no centro e depois na unidade. Exatamente. Que já tá hoje aqui. E agora nós começamos o Colégio Visão na Escola Pinóquio, lá em 1991. Funcionou dentro do Pinóquio uma única sala. E você é pedagoga? Pedagoga, eu tenho especialização em administração escolar. Que legal! Uhum. E você formou quando? Lá em Centralina? Eu formei em 1983. Em 84 eu casei. Olha, que legal, que trajetória, hein? Exatamente. Me formei em Uberlândia, Minas Gerais. E lá você trabalhava de quê? Como professora. É mesmo? Eu comecei como professora em Minas Gerais, Centralina. Gente, cadê os alunos de Beth, de Centralina? Tem. Nós fizemos um lançamento do meu livro lá também, organizado pela minha irmã, Cristina. E eu tive a grata satisfação de receber muitas ex-alunas. É mesmo? Foram lá, mas foi um momento lindo também. Imagino. Que legal. Realmente arranca histórias, né? A nossa vida é movida por pessoas e por histórias, né? Por pessoas, com certeza. E isso que eu acho muito bonito no Visão. Vocês usam uma camiseta lá que tem escrito uma frase de pessoas, não é? Movendo sonhos. Não. O último ano era se faz sentir, faz sentido. Isso. Agora, esse ano, o nosso workshop que representa aquilo que a gente espera, essência que nos move e nos conecta. Olha que legal essa daí. Foi um encontro maravilhoso que nós tivemos agora foi agora no final de fevereiro, em Brasília, na Casa Thomas Jefferson, e nós reunimos os colaboradores daqui de Brasília, num encontro só, uma imersão de um dia que foi um encontro lindo, foi mágico. E que bacana o Tarley e o Gu continuando o trabalho, né, de vocês, igualzinho, impecável. Não são herdeiros, são sucessores. Isso deve ser realmente mulher de sucesso, ó, Beth. Em todos os sentidos, até na sucessão, meu Deus. E eu falo que não é sucesso que a gente tem que buscar, né? Porque o sucesso ele é transitório, o sucesso passa.
Agora, legado é o que fica por dentro, né? E eu acredito que esse amor que nós temos pela educação, tanto eu quanto o Zé Luiz, os meninos absorveram isso como verdade absoluta. E eu vejo nos olhos deles que eles gostam do que fazem. Verdade. É verdade. Eu, no último evento que teve lá do Joaquim, o Tarley apresentou, gente, é muito legal, é muito lindo. E a hora que ele começou a falar assim, me deu uma nostalgia de hoje estar com o meu filho lá, lembrando que eu já estudei lá, que eu me formei lá. Nossa, é tão bom. Os primeiros dias que eu levei ele lá, assim, eu cheguei a arrepiar, assim. Aí eu fiquei emocionada, né? O Joaquim, o que foi, mamãe, que você tá chorando? E eu, Joaquim, nostalgia, como é bom, assim, hoje te trazer para a escola que eu me formei. Nossa, eu fiquei tão feliz, assim. E ele me chama de Vovó Beth, aqueles abraços mais calorosos do mundo. É muito bom. Eu acho engraçado, ele tava assim a semana inteira querendo te entregar o presente. É coisa de criança, né? Aí na hora que ele foi te entregar o presente, ele entregou o presente, sabe? Eu falei, mas Joaquim, logo você que é todo grudento. Ele é muito carinhoso. Ele é fofinho, ele é arteiro, mas é fofinho. E Formosa, como que Formosa entrou no... Ah, sim, no radar. Nós estávamos no sítio. O Zé Luiz tocou lavoura de algodão, muita lavoura. Perdeu toda a lavoura. Veio uma temporada de chuva e o algodão ele não abriu. E foi um momento em que nós estávamos assim desestabilizados financeiramente e emocionalmente, porque uma coisa acaba reverberando na outra. Daí o meu irmão foi nos visitar na fazenda, perto de Uberlândia, e ele falou, olha, nós temos uma oportunidade para um casal em Formosa, Goiás. O Zé Luiz veio, ficou aqui alguns dias e falou, vem para você conhecer. Se você achar que a gente deve vir, nós vamos para lá. E deu certo, e nós viemos, trabalhamos por um ano nessa escola e depois fundamos a nossa própria escola. Que bacana, gente. Realmente foi de olhar, acreditar, né? Imagina, deixar a família, né? Planos de Deus. Planos de Deus. Planos de Deus. Plenamente, gênero, grau e número. Você já sentiu que em algum momento você precisou provar a mais para alguma pessoa para ser levada a sério? Olha, eu nunca senti a necessidade de provar nada para ninguém. Já tive desafios que pessoas às vezes duvidaram da nossa capacidade, da nossa intenção, mas foram tão poucas que nem ficou no registro da minha memória. Por quê? Porque eu sempre acreditei muito naquilo que eu estava fazendo. E eu acho que isso fluía naturalmente no outro para ver que a gente não estava brincando, né? Que era de verdade. Então, eu nunca provei nada para ninguém. Eu sempre fui eu mesma em todas as situações e sempre deixei muito claro que tem certas coisas que são inegociáveis. Não abro mão por nada, né? E dentre elas os valores, né, que a gente preconiza, que a gente vive. Quando eu falo em retidão, em honestidade, não abro mão disso, né? Por isso que eu nunca me sujeitei a me sentir pressionada. Eu já sofri por ter uma pressão que não era legítima, mas me senti pressionada em mudar alguma coisa por pressão dos outros, nunca houve. Nem no período da pandemia. Não esperava uma resposta menor do que essa. Essa é a Beth. Eu lembrei aqui, sabe o que me veio na cabeça? Lá a gente tá no terceirão, o Fausto. Betão tá chegando! Essa é a idade. Essa é a figura da Beth. A gente sempre tinha um respeito enorme pela Beth. A Glenda, a gente dava uma... A Glenda era nosso socorro. Agora, quando o Betão chegava, misericórdia. E numa época ali do terceirão, eu escutei ele falando, Betão. Falei, o Betão gosta muito de vocês, por isso que o Betão tá falando que vai ser assim.
E esse laço continuou, né? O mais bonito, né? Você falando da sua resposta agora, assim, que foi muito autêntica de quem você é, eu lembrei, assim, do respeito que a gente tinha por Beth. Eu lembrei dessa história, o Betão. Como é que a gente morria de medo de Betão chegar? Eu acredito que qualquer relação verdadeira, ela precisa ter normas, né? A gente vê muito Léo Freiman falando assim que como os pais estão perdendo a autoridade, e isso é uma preocupação muito grande, porque a criança, ela cresce insegura quando os pais não exercem aquele papel que é dele. Verdade. E o porto seguro de uma família é a relação boa com os pais e a autoridade. Não estou dizendo em autoritarismo, porque eu nunca fui autoritária, mas eu sempre fui firme com vocês, né? E essa firmeza não era falta de amor. Eu acho que era um zelo e um cuidado que eu tinha com os meus filhos também, né? Com certeza, então, de autoridade, de respeito, jamais desacatar, né? Jamais gritar, falar alto. Acho que outro dia eu falando com um colaborador maravilhoso que completou 22 anos que está conosco, né? Eu perguntei para ele: você já me viu falar alto com alguém aqui na escola? Porque às vezes, né? Ele falou: não, Beth, nunca. E eu me policio nesse sentido. Pode estar assim, um período de caos, alguma coisa de correria, de organizar algo que tem hora e tempo para fazer, mas eu acho que ninguém tem o direito de gritar com o outro, ninguém. Então, acho que todo e qualquer aluno que já passou pela escola nunca me ouviu alterar o tom de voz. Porque não pode, né? Isso chama desrespeito. E o primeiro direito que nós temos é o direito de ser respeitado, né? Que tudo mais vem como consequência. Que lindo. Verdade. Em 1991, você fundou o Colégio Visão, que tem mais de 3 décadas de história e impacta tantas famílias. Para quem vê de fora, é apenas uma escola. Mas, na verdade, vocês ajudam a formar pessoas, sonhos e futuros. Centenas, né? Como é carregar essa responsabilidade? Para mim não é um fardo, nunca foi. Como eu disse, tantos anos trabalhando na educação, então eu tinha o sonho de ter a própria escola, de colocar nessa escola as verdades que a gente acreditava. É uma escola familiar, então os valores familiares, cristãos, são colocados ali dentro. Então, a princípio foi criar uma escola que fosse excelente para os nossos filhos. Hoje os nossos netos estão estudando na escola. E o nível de excelência tem que ser um caminho que a gente busca todos os dias, não é? Aprimorar, aperfeiçoar. E esse nível de evolução, ele está impregnado naquilo que a gente faz, no fazer pedagógico, nos projetos que a gente realiza. E graças a Deus os nossos filhos também têm esse desejo, essa ânsia de fazer bem feito a escola. Então nunca foi um fardo, é realmente uma responsabilidade que a gente busca cumprir com muito amor. Com muito carinho. Com muito carinho. É uma responsabilidade com muito carinho, eu percebo. Até nos funcionários, como eles tratam a gente, todo mundo muito educado, sempre recepcionam, todo mundo com um sorriso no rosto. Isso é muito bacana de ver. É muito gostoso. É a identidade da escola, né? A identidade da escola tem que ser a nossa identidade também. Então, do porteiro que recebe as crianças, né? Até uma conversa comigo na direção, ela precisa estar impregnada daquilo que a gente acredita e faz. Que aí vai dar certo. Muito inspirador. Muito. Muito, Beth. Ser mulher empreendendo na educação, liderando uma instituição e tomando decisões importantes por anos. Já foi desafiador em algum momento? É sempre desafiador. Cada dia um desafio novo, né? Às vezes eu me sinto uma pipoca na panela, outras vezes eu sinto uma calmaria e eu acredito que o Visão, para mim, às vezes é até uma cura.
Às vezes eu entro assim com mal-estar, alguma coisa, e recebo aquele calor humano da criança que vem dar o abraço, do jovem que dá o bom dia. Então eu me curo dentro da escola, porque é o local que eu gosto de estar o tempo todo. Eu imagino que sim, porque você estava recém-operada com catéter, ainda foi para a escola receber um aluno porque era início de ano letivo. Exatamente. O primeiro dia de aula eu tinha sido operada, daí eu falei, não tem como não estar lá. Eu falo que eu tenho um frio na barriga do primeiro dia de aula, feito criança, né? Imagina os 63 anos, né? Que vai ganhar uma grande festa. Eu tenho essa sensação do primeiro dia de aula, que é um momento alto, onde você acolhe, onde você revê pessoas que já estudam na escola, vê outros rostinhos diferentes e novos que estão ali imbuídos de esperança, de achar que essa é a minha escola. Então a gente tem que valorizar e estar presente. Estar presente com presença, mas também ser um presente para eles que querem uma escola inovadora, uma escola criativa, idônea, uma escola que fala de Deus. A gente tem oração dentro da escola, né? Então, algo que esses valores que estão dentro da minha família, eles estão também dentro da escola. É essência, né? Essência. É o que nos move e o que nos conecta. Exatamente a frase. Mas teve algum momento assim que foi extremamente desafiador, assim, para vocês na instituição? Alguma coisa que você falou assim, meu Deus, eu não vou, eu tenho que fazer, mas é a hora? Alguma coisa que te tirou o sono, assim? O que me tirou o sono foi a mudança de Minas Gerais para cá, porque eu já era professora, já era supervisora de uma escola, né, que é o mesmo cargo de coordenação. Então, sair da minha cidade natal, cercada de familiares, pai, mãe, amigos, e mudar para uma cidade onde nós não conhecíamos ninguém, foi muito desafiador. Eu fiquei sem dormir algumas noites, pensando, será que vai dar certo? E a gente não pode temer escolhas. Eu sempre digo para as pessoas que estão ao meu lado que a gente precisa arrepender do que não fez. O que você faz é uma tentativa que vai dar certo, né? Então, só a certeza, eu tenho um pensamento que eu escrevi, acho que tem 23 anos atrás. Até colocamos lá na escola, próximo ao parquinho, né? O pensamento toma forma. Por isso, acredite que toda ventania é um sopro para melhoria. Então, quando as coisas não estão bem, quando algo dá errado, pode ter certeza, só levanta quem está no fundo do poço. Por isso que é tão importante você acreditar naquilo que você está fazendo, né? Então, desde 1989, quando nós viemos para cá, eu tinha que botar isso na minha cabeça, nesse pensamento forte que ia dar certo. E deu. Graças a Deus, deu. E deu, como deu. E como vocês escolheram Formosa? Olha, eu cheguei emocionei com a frase, viu? Eu sou meio chorona. O Colégio Visão, nós reunimos as pessoas que nós gostávamos, né? Os nossos sócios da época. Que nome nós colocaríamos numa escola que seria a melhor escola para nós? E aí veio o Vértice, porque o Zé Luiz é da matemática, Ângulo, já existia o Ângulo. Daí, Visão. Quando veio a palavra visão, todos concordaram. Pô, essa é a palavra mesmo, visão, né? A questão de ser visionário, de enxergar além daquilo que é visto. E aí foi decisão de todos que Colégio Visão seria o nome da escola. E realmente, muito bacana. E tem um trechinho de uma neurologista, Andrea Vermonte, que eu sigo ela no Instagram, eu acho muito bacana, assim, a forma como ela aborda sobre falar de família, pessoas e tudo. E aí, ela uma vez estava explicando sobre o significado da palavra trauma. Vem do grego taumazen, que significa quando uma árvore cresce
Antigamente, para uma árvore crescer, às vezes você, até hoje, né, você amarra ela para que ela siga o caminho, né, reto, né, para cima. Então, você amarra para ela vir para cá, depois ela vai crescendo, ela começa a despencar, você volta, amarra ela, e aí quando você tira aquele aramezinho, tem uma marquinha ali. É o trauma. Você de alguma forma, a gente não pensa só no lado negativo, mas aquela marca, ela tá te fazendo crescer para o alto. Então ela só uma marquinha que ela tá te fazendo lembrar o que você passou para estar lá no alto. Né? Olha que legal. Então muito o trauma ele não é só negativo, mas ele te faz caminhar para o alto. Bonito, analogia, né? Bonita. Muito bonita. Mas isso aí trabalhei com as crianças comigo, mas, né, olha o caminho, né, e como está hoje, como assim, tudo fez sentido, né, o esforço e muito bonita a história, né? Filosofia pura, né? Filosofia. Como você soube que era a escolha certa? O que aconteceu que você falou assim, eu tô no caminho certo, é da educação que vai dar certo, que é a Beth. A Beth e o Zé Luiz, né? Porque não existe a Beth, é a Beth e o Zé Luiz. É uma dupla. É a dupla. Olha, eu quando nós começamos a escola, eram sonhos empilhados, né? E nós fomos ali, tijolo a tijolo, levantando paredes interiores, mas a argamassa que ligava esses tijolos era nosso desejo de construir algo maior dentro da nossa cabeça. 2 professores, né? No começo éramos 4. Daí, a certeza que eu tive que era o caminho certo, ela aconteceu diariamente, né? No contato com o outro, na relação com os professores, vendo vidas transformadas ali. Eu coloco sempre que legado ele é construído diariamente, quando você não põe em prateleiras títulos, currículos, né? Você coloca lá o troféu, o Visão ganhou um troféu disso, daquilo, não. O legado do Visão, eu acho que ele está espalhado pelo mundo inteiro. Os ex-alunos, né? Cruzei com vocês agora, você como nossa ex-aluna. Temos aqui tantos outros, né? Alunos que continuam o mundo afora, transformando o mundo, melhorando vidas, né? O exemplo que eu dei da nossa ex-aluna que está no top 10 de pesquisadoras, né? Ganhou uma premiação da L'Oréal, um prêmio internacional. Quer dizer, nós continuamos aqui dentro de Formosa, mas sendo a maior torcida de cada um deles. Então, eu acho que legado é isso, que você deixa dentro do outro. Então, é algo que constrói todos os dias. Então, a escola, nós tivemos essa certeza no momento em que nós colocamos a descoberto os talentos, a criatividade, né? No esporte, o aluno ganhando premiações, às vezes até nacionais. A gente já teve alunos que receberam premiação a nível nacional, estadual. No ano passado foi um ano de grandes premiações. Então, se o talento do nosso aluno está sendo visto, aplauso para aquilo que nós fazemos com tanto amor. Verdade, com certeza. É aí que tem tantas formas de a gente ver que realmente, assim, várias coisas, né, fazem enxergar que valeu a pena, né? Beth, qual que é o projeto de maior destaque do colégio? O projeto que marca toda uma geração é o Fórum Ambiental. Fórum Ambiental. O Fórum Ambiental tem a sua relevância não só por arrecadar cestas básicas, fazer doação para todas as instituições beneficentes da cidade, mas também por aquilo que ele provoca nas pessoas, né? Essa questão que, se você olha só para si, você só vê o seu próprio umbigo. E você olhar para aquilo, para a necessidade do outro, que se sua mesa é farta, tem muita gente que falta. Então,
O projeto Fórum Ambiental é algo que me marca muito, inclusive eu o citei no meu livro como o maior destaque de todos os projetos do Colégio Visão. Para a cidade, né? Para a cidade. Mobiliza a cidade, porque comerciantes, produtores, agricultores, eles doam assim, muitas coisas para essas instituições beneficentes. Então eles esperam, acontece a cada 2 anos. Em 2027 nós teremos mais uma versão do Fórum Ambiental. Aqui em Formosa. Em Brasília tem também? Fizemos a primeira vez no ano passado e foi um sucesso absoluto. Que legal. Nós paramos a rua 25, que é a rua em frente à escola, e a movimentação gerou um fuzuê, porque é uma cidade vertical, Águas Claras, e você via das janelas dos prédios, todo mundo na janela olhando, vendo aquele movimento, passarela no meio da rua, foi algo assim inusitado e diferente, né? Coisa de cidade interior, né? Exatamente. Sabe que você falando aí agora eu lembrei, até eu já desfilei no Fórum Ambiental. Garota Fórum Ambiental, desfilei como Tomb Raider, como é que é a mulher do Tomb? A Lara Croft? Desfilei disso aí, botei umas facas penduradas, saia de... como é que chama? Com a estampa do exército, como é que chama? Estampa do exército, camuflada, com blusa preta. Gente, meu Deus! Sempre foi linda, né? Tem direito. Lembrei também de uma prova que nós fizemos da minha avó, que eu levei pra ela, tinha 98 anos, ganhava não sei quantos pontos, quem levasse, a equipe que levasse a pessoa mais idosa da cidade. Eu peguei minha avó, que morava ali do ladinho, na Praça da Prefeitura, e levamos ela e concluímos a prova. Isso aí demoramos o quê? Qual a idade dela na época? 98. Olha. 98. Eu acho que até uma outra equipe depois chegou com um senhor lá que já tinha mais de 100 anos. Mas como nós fomos os primeiros a chegar, que acho que tinha um tempo, né, para conseguir, nós que ganhamos a pontuação na prova. Mas a prova mais bonita do fórum é a solidariedade, né? Com certeza. Eu lembro que assim, na nossa época, a gente tinha arrecadado, nesse ano que a gente desfilou e tudo, a gente arrecadou um caminhão de alimentos. Né? O último ano, em 2025, foram doados 40 toneladas de alimento. Algo assim, irreal até. Foi lindo. Abasteceu muitos lugares, cestas básicas, sim. Que bom, muito que bom lindo mesmo. Projeto. Você sempre fala com muito carinho da família Visão e também da sua fé. Ao longo desses anos, o que te sustentou nos momentos mais difíceis da caminhada? Deus. O meu sustento, o meu socorro, a minha gratidão, sempre foi e será Deus. Para mim, a presença mais forte que eu tenho na minha vida é Deus. Coloco tudo nas mãos dele, mas também sei ser grata. Então, todos os dias eu agradeço, porque eu acho que eu fui escolhida de Deus, né? O caminho da educação, é claro que eu escolhi estar ali, não sei se por missão, mas Deus me colocou nos lugares certos o tempo todo. Então, eu acho que se não fosse Deus tão presente na minha vida, dentro da nossa casa, não daria conta, não. Eu tenho uma experiência, quase que uma tragédia que eu vivi, que me mostrou ainda mais a presença de Deus. Foi quando eu tive Covid, eu fui entubada muitos dias, e aquela coisa de morte quase certa, né? E eu tive Mariana, a minha filha, dentro da UTI comigo, num período em que todos se afastavam, porque era perigoso o contágio, né? Ficou dentro da UTI ali comigo por muitos dias e se desdobrou de tal forma que no momento em que eu teria que fazer uma intervenção ainda mais severa, ela não aceitou. Por quê? Porque se eu fizesse uma traqueostomia, aquilo que eu uso como profissão, que é a minha voz, às vezes estaria com problemas futuros, né? Então, Deus foi uma forte presença. Por quê?
quando já não existia tanta esperança, a Mariana chamou Kelly, que é uma pessoa que a gente ama, né? E falou com ela que já não sabia nem rezar mais. E a Kelly conseguiu que um padre fosse lá dentro da UTI fazer uma oração, uma bênção para mim. E a partir daquele momento que eu estava já entubada e tudo mais, houve algo novo que reacendeu a esperança em todos, né? A escola inteira rezou por mim e daí em diante o quadro foi melhorando, consegui um respirador e já foi modificando e tô aqui, firme e forte para contar essa história. Né? Lembro dessa história. A cidade toda rezou por mim, eu tenho certeza disso. A cidade inteira. Na cidade inteira, eu lembro disso. Ainda quando eu estudava lá, eu lembro que a escola ali terminava onde é o banheiro, né? Aí aquela área ali do fundo, onde tem o ginásio, né? Não existia. Quando é que ela entrou para o Visão? Nós compramos o prédio lá, mais de 20 mil metros quadrados, de uma única vez. Há pouco tempo atrás a gente comprou mais um terreno, fica ao lado do estacionamento. Mas a compra do terreno, ela foi assim, uma história de amor. Porque nós tínhamos o pai, seu Roberto Hoffman, que tinha 3 filhos na escola. Daí ele chegou um dia, a escola funcionava aqui no SEI, e ele chegou um dia para nós e falou: o que vocês estão esperando que não construíram um prédio para a escola? Porque a escola já estava lotada. E aí, como são professores que nós não tínhamos nenhum dinheiro para comprar. Não, vocês vão comprar, vamos ali que vocês vão comprar meu terreno, fica ao lado do CTG. E nós fomos lá e vimos aquela área gigante, como comprar sem dinheiro nenhum, né? Ele falou: não, vocês vão comprar. E ele dividiu para nós esse terreno em 5 anos. Todo mês de janeiro ele pegava 12 cheques do ano. Então foi uma coisa de pai para filho. Tanto é que o salão tem o nome de Espaço Hoffman, em homenagem ao seu Roberto Hoffman, que foi realmente um pai para nós, né? Gente, nós honramos cada parcela. Roberto Hoffman, a família visitou na inauguração do Hoffman. Foi um momento lindo da escola e nós temos uma gratidão enorme por ele, né? Então, imagino. Foi ali que a gente colocou o nosso sonho para ser concretizado, porque ele realmente acreditou em nós, né? E é algo que me marca muito, essa questão de confiança. Eu sempre vi a confiança como alguns fios invisíveis que você vai construindo sem perceber, e o outro vai se enlaçando nesses fios, acreditando naquilo que você fala, e algo prospera. Porque quando existe uma relação de confiança, você pode falar sobre assuntos delicados, sobre fragilidades que acontece de fato uma relação mais duradoura, porque a gente percebe como as relações estão fragilizadas, né? O Bauman... De confiança, né? Exato. De pagar em cheque, imagina só, Exato, né? Cheque. Não, e ele passou em cartório o terreno para o nosso nome, para a gente fazer o financiamento sem ter pago todos os anos. Acho que no 2º ano já, ele já passou. Então foi uma relação de muita confiança mesmo, né? Muita. Mas eu estava falando sobre essas relações que o Bauman fala que a gente vive em relações frágeis e em tempos líquidos. E, assim, as pessoas desfazem amizades, casamentos, por tão pouca coisa, né? Eu que estou já, vou completar esse ano 44 anos de casada, o Visão 35 anos. Tem pessoas como a Glenda, que você falou no começo, né? Que está conosco há 30 anos. Então, isso é uma chancela daquilo que a gente faz, que é de verdade, né? Que é de verdade, pessoas, carinho, propósito.
Com certeza. Há significado para aquilo que nós fazemos todos os dias, né? Verdade. Muito lindo, eu não sabia dessa história, não. Sabe que eu até me perguntei, a primeira vez que eu fui lá, eu falei, por que será que quis chamar Hoffman? E, respondi. Você dedicou mais de 40 anos à educação, construiu uma escola, uma comunidade, e a gente romantiza muito a ideia de a mulher dar conta de tudo. Mas e quando não dá? Já teve algum momento que você precisou equilibrar a sua vida pessoal, família, trabalho, de alguma forma difícil? Muitas vezes. Eu digo que é no caos que a gente se fortalece. Muitas vezes não consegui, em tempo hábil, estar ao mesmo tempo num projeto no infantil, ao mesmo tempo no ensino médio, ao mesmo tempo numa necessidade de casa. Tanto é que no começo nós tínhamos de manhã e à tarde era o Colégio Visão e à noite nós fizemos uma parceria com a Universidade Católica. E nessa época, tempos dificílimos, não tínhamos grana para pagar babá. E nós tínhamos colchonetes na minha sala, porque o Tarley e a Mariana tinham que dormir lá no colchonete, porque nós íamos até 11 da noite com o cursinho da Universidade Católica e eles cresceram ali dentro da escola, né? Então a escola foi um pouco do lar deles também. Então hoje eu consigo mais tempo para estar no local, em outro, na minha casa, mas isso outrora foram tempos difíceis mesmo, muito difíceis. A gente consegue conciliar, né? A gente consegue. Nossa, conciliar. Que lindo. A vida da mulher, da mãe, né, profissional, maternidade, né, tantas coisas, trabalho. E tudo a gente dá um jeito de equilibrar para fazer dar certo, né? Sem muita cobrança também, né? A gente precisa buscar o melhor de dentro de nós para você oferecer o melhor para o outro. Mas a excelência eu acho que é um caminho que a gente busca, né? Ah, não, você foi excelente mãe, você... Bom, eu estou buscando todos os dias, né? E me coloco no caminho de descobrir com mais talento, mais jeito, mais entrega, mas acredito também que se alguém se julgar tão excelente assim, pode parar no meio do caminho, né? E a minha intenção é continuar um bom tempo ainda. Até porque nós somos pessoas imperfeitas, né? Criando pessoas imperfeitas. Não Graças a Deus. Perfeição, né? Depois de 40 anos dedicada à educação, o que te faz continuar apaixonado por esse propósito todos os dias? Acredito que a matéria-prima que eu trabalho é a mais importante do mundo, é o ser humano. Então, eu acredito em transformações, acredito que educação muda futuros e essa esperança de depositar nas pessoas o melhor delas é que me faz pensar que eu quero ficar bem velhinha, mais um pouquinho, no convívio com as pessoas dentro da escola, né? Desenvolvendo projetos, que eu amo escrever projetos, né? Desde a educação infantil até o médio, e porque ali reside a esperança de um mundo melhor. Isso é que me faz continuar, porque as pessoas, elas merecem que acreditem nelas. O bem e o mal existem, mas o bem é muito maior. E a gente tem que valorizar isso. O que as pessoas têm de bom e o que elas têm, que podem fazer o bem para mais pessoas ainda. Que lindo! Beth, uma pergunta agora da Grazi, dela termine. Do autocuidado, o que a Beth faz que ela se cuida? Olha, a Beth não se cuida muito no sentido de estético, tá? Não. Eu uso protetor solar todos os dias e gosto. O meu protetor tem uma basezinha, né? E gosto de me sentir bem, né? A Beth se cuida
Mas você faz massagem, alguma coisa assim? Pois é, parei de fazer Nada. massagem. Esse lado aí eu preciso me cuidar. Eu me cuido como, né? Malha, tá malhando? Não estou malhando, por isso que Mariana! eu preciso me cuidar mais, né? Eu me recordo que logo que eu saí do hospital, eu comecei 6 da manhã, malhando toda semana, 2, 3 vezes por semana, né? E a minha filha, uns 8, 9 meses depois, chegou para mãe, agora você já gosta, você já se acostumou. Eu odeio, eu tô aqui pela força do ódio. Então, eu preciso me cuidar mais de verdade, né? E comecei, Grazi, com a Ladermine lá, a esponjinha que eu tô passando todos os dias. Ótimo, começamos então nós cuidado. começamos. É um processo que vai ter início agora e que eu vou prometer melhorar nesse aspecto, porque muitas vezes eu cuido do outro e estou me deixando de lado, né? Mas isso aí vai passar. Nós vamos resolver isso aí. Porque, inclusive, uma das minhas filosofias é de fazer produtos multifuncionais, com vários ativos, que melhoram vários aspectos, para que a pessoa não precise comprar muitos produtos, mas que tenham vários benefícios. Foi uma das coisas que eu pensei. Então, por exemplo, o sérum, você só usar à noite, você não precisa passar assim, sabe? Protetor. Pelo menos uma vez no dia tá ótimo, 2 se der, beleza. Se não, uma tá ok. Eu cuidei de você. Praticidade. Eu cuidei de você, academicamente falando, pedagogicamente falando. Agora você vai cuidar de mim nessa questão de autocuidado, né? Que aí pode deixar que nós vamos começar o processo. Se uma mulher mais jovem, que está assistindo aqui a gente agora, cheia de sonhos, mas também cheia de dúvidas e medos, o que você diria para ela sobre acreditar no próprio propósito? Olha, tem 2 palavras que eu aprendi muito cedo, tá? Meus pais falavam para mim e eu levei isso de forma categórica. A primeira delas, prumo. Prumo. E a segunda, antiga. Rumo. O que é o prumo, né? Se a gente percebe que uma pessoa está cabisbaixo, se ela está aí meio devagar, a gente... Lá em Minas Gerais, né, a gente falava, se apruma, meu filho. E o que é esse aprumar? Equilibrar, né? Você se reerguer, levantar e rumo. A gente precisa saber onde é que vai chegar, onde é que você quer ir. Tudo você está fazendo. Você criou uma marca, você tem um produto de excelente aceitação, mas você quer galgar alguns degraus, você vai chegar onde? Eu quero ir lá. Então, isso fez com que eu me movesse, me colocasse nessa contínua evolução. Por quê? Se eu tenho prumo, se eu tenho rumo, eu vou chegar onde eu quiser. É verdade. Bem certo. Eu lembrei do coelhinho do Alice no País das Maravilhas, né? Sim. Que ele fala, onde você quer ir? E ela... Não sei. Ele, então, qualquer lugar que você for, qualquer caminho, né? É caminho. Qualquer caminho é caminho. Exato. Para quem não sabe, onde quer, qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho Isso serve. Não foi para mim. Então, o que me empurrou adiante foi o prumo e o rumo. Gostei. Agora uma parte aqui que a gente não te enviou. É o bate e volta. Sim. E aí o bate e volta, você pode responder com uma palavra, uma frase, o que, né, for... a resposta mais adequada para você. Sim. O que você aprendeu tarde demais? Dormir. Dormir. Uma coisa que você não aceita mais na sua vida? Gente intolerante. Uma coisa simples que te deixa feliz de verdade? Netos. Uma insegurança que você já superou? Medo do futuro. Um não que te protegeu? O não dos meus pais, quando não era devido. Né? Não podia fazer, então era uma proteção. Meus pais, com aquele não, eles já anteviam uma situação. Como mãe, eu também já dei um não de proteção, né?
Que era necessário. Uma frase que te guia. Eu acredito que é a frase que eu compus há 23 anos atrás. O pensamento toma forma, por isso acredite que toda ventania é um sopro para melhoria. Linda. É minha, Linda. Elizabeth Cury. Linda. O que te dá coragem quando bate o medo? A fé. A fé sempre é maior que o meu medo. Qual o seu maior luxo hoje? Ir para o sítio e fazer nada. Ficar em contato Escutar com a os natureza. Em contato com a natureza, mexer com as minhas plantas. É um luxo absurdo que não tem preço. Imagino. O que te faz se sentir poderosa? Me faz sentir poderosa. Ver a transformação das pessoas pela educação. Para você, o que é sucesso? Sucesso é ver nos olhos do outro que você foi zelosa, que você realizou algo até mesmo sem intenção, mas que mostrou a sua identidade e seu propósito. Lindo. Lindo, Beth. E o que não é sucesso, mas o mundo finge que é? Rede social. É verdade. Eu, inclusive, não tenho a rede social, mas o Colégio Visão tem. E é claro que eu vejo algumas postagens, né? E eu vejo, assim, que as pessoas, às vezes, elas estão rasas, né? E a gente está procurando essência, profundidade. Então, a rede social mostra um mundo que não é real. Feliz o tempo todo, ninguém é feliz o tempo todo. E até mesmo a questão de frustração. É algo que eu sempre falo para os pais, como é importante que a criança tenha frustração. Ela vai aprender a equilibrar a emoção, ora para isso, ora para aquilo. Empenhar, né? E as redes sociais têm esse defeito, perfil, né? De mostrar só o que deu certo, né? Ou então tragédias, que as pessoas também gostam de ver tragédias. Então, nem filme de terror eu gosto. Pra quê, né? Pra quê? Nem é real. E qual foi o momento em que você se sentiu realmente bem-sucedida? É quando eu vejo meus filhos dando certo, não é? 3 filhos que estão realizando aquilo que eles gostam, que são felizes naquilo que fazem. Então eu falo, opa, sabe aquele uau, deu certo? Deu certo. Então eu me sinto uma pessoa bem-sucedida nesse momento, porque dentre aquilo que a gente precisa fazer bem feito é cuidar da nossa família. E eu tento cuidar até hoje. Recebo, faço jantares, boto a mesa. Por quê? Porque eu acho que eles merecem o meu melhor. E eu faço isso com tanto zelo, com tanto gosto, não só em Natal, não só em festas, né? Muito mais no dia a dia. Vão para casa hoje que nós vamos fazer um jantar em família. Então isso é algo que eu preservo sempre. O que eu tenho de melhor dentro da casa, eu compartilho com eles. Certíssima. E dá pra perceber mesmo que a sua casa né? É o centro. Abraça todos eles. Todo mundo, a gente de longe percebe isso. Eu queria te dar um presentinho aqui em nome da Ladermine, te agradecer por esse bate-papo. Espero que a sua história inspire muitas mulheres. A nossa ideia foi essa, né? Quando a gente falou aqui de rede social. Então, acho que a gente tem que... Uma das coisas que nós pensamos foi de trazer algo produtivo, né, para muitas mulheres e para que elas vejam assim histórias, né, que o andar, né, a caminhada às vezes não é fácil, mas que quando a gente tem um prumo e um rumo, a gente alcança nossos objetivos, né? E espero que essa história inspire, impacte muitas outras mulheres, né, que inspirem você, que é uma mulher formidável, gentil, fofinha, muito educada, empreendedora. Uma mulher que eu enxergo assim, nossa, empreendedora, sabe? É uma mulher exemplar
Parabéns, muito obrigado por conviver com você, né? Agradeço a Deus por ter essa oportunidade de conviver com uma pessoa tão bacana como você é. E um presentinho para você por ter participado aqui com a gente, ter tirado um tempinho da sua agenda lotada para estar aqui. Sou eu que agradeço e parabenizo também. Como eu falei da rede social, que muitas vezes é rasa, você está dando profundidade para a rede social. Eu acho que é isso, as pessoas precisam agregar mais valor àquilo que as pessoas apreciam, né? E que vão continuar consumindo, isso é importante, e a vida real, né? Exatamente, então te agradeço muito, sempre tive esse carinho por você enquanto aluna, enquanto mãe, antes mesmo do Joaquim eu te vi assim, sempre com uma mãe tão zelosa e agora como profissional, parabéns, obrigada. É lindo o que você faz, viu? Obrigada. Que Deus abençoe e isso prospere cada vez mais. Obrigada. Tá? Aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Olha só, o que é esse? Esse é um creme hidratante. Você comentou que ainda não tem muita assiduidade, né? Mas você tem uma esponjinha para lavar o rosto. Tenho, e um creme para dormir e um protetor. Bom, o básico tá bem feito, né? Que é o ideal. E aí aqui é um hidratante corporal intensivo. Para passar no corpo, né? Deixar a pele com um toque sedoso. Sua pele é ressecada do corpo? A minha pele, ela é normal para oleosa. Mas ele é toque seco. Você vai testar ele no corpo, você vai sentir. Depois você me conta. Quero o seu feedback. Sim. E esse é um gloss que nós fizemos. É um gloss preenchedor. E ele tem efeito anti-idade. É só puxar aqui, ó. Que aqui ele abre de baixo para cima. Aí, assim. Aí você pode usar várias vezes no dia. Ele não, apesar dele ser vermelho assim, mas ele não deixa a boca vermelha. Eu tô até com ele deixa um aspectozinho assim lindo, saudável. Tá lindo. E ele é um gloss anti-envelhecimento. Ele trata, ajudando no preenchimento labial. É desse que eu preciso. E aí, você vai sentir dando um leve formigar nos lábios, é porque ele dá uma volumizada. Daqui a pouco você vai ver que o lábio ele fica mais volumizadozinho. E natural, né? O mais bonito é que ele é bem natural, tá lindo na sua boca. Ele não fica... Quer ver? Me dá tem um espelho aí. Tá muito... O presente foi estar aqui, viu, gente? Muito obrigada. A gente que agradece o tempinho. Ótimo. Viu? Ele só dá Só um brilhozinho, né? Ele é bem levezinho. Muito obrigada, viu? Então, para você que gostou do nosso vídeo, no YouTube, no nosso canal, você consegue assistir ele completo. Fique de olho nos nossos cortes, no Adermine Oficial, no Mulheres de Sucesso, Grazi Mulheres de Sucesso, LD Mulheres de Negócio, LD Maternidade. A gente vai postando alguns trechos da nossa conversa. E segue a gente no nosso canal do YouTube, Colégio Visão também oficial, né? O perfil. E até o próximo episódio.